Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembre-se das instruções e bom proveito, bons estudos. Pessoal, ainda um pouco meio no campo da estatística, a gente vai falar de risco, retorno e principalmente o que a correlação influi nisso tudo, tá bom? E depois na aula prática a gente traça isso na prática. Ainda vamos falar bastante de risco e retorno, tá bom? Aqui é só uma introdução. Alguns conceitos principais sobre risco e retorno. Então, risco. Risco nada mais é do que a probabilidade de perda ou ganho em uma decisão de investimento. Pode ser denominado também como grau de incerteza do retorno de um investimento. Geralmente tem relação direta com o nível de renda do investimento. Quanto maior o risco, maior o potencial de renda do investimento. Quanto maior o risco, maior o retorno. Do mesmo jeito que quanto maior o risco para o banco emprestar o dinheiro, mais ele vai cobrar de juros. Então eu traço aí uma linha de probabilidade, né, de 0 a 100%. Lembrando, né, o risco ele é nas duas caudas. Eu tenho o mesmo risco que eu tenho de ganho e eu tenho de perda, teoricamente, mas isso pode ser melhorado, né? Eu posso ter mais risco de ganho do que de perda. Eu posso minimizar o risco de perda. E a correlação vai ajudar nisso, viu? Então, exemplificando aí, em uma situação de risco, espera-se vários resultados possíveis e com probabilidades determinadas de virem a acontecer. Com probabilidades desconhecidas em eventos dicotômicos, que é sim ou não, sucesso ou fracasso, certo ou errado, tem-se um maior grau de incerteza. Então, hoje, quando eu jogo uma moeda, a chance de cair cara ou coroa é igual, né? No caso de uma moeda honesta. E exemplos, então, risco de queda na taxa de juros, risco de recusa do produto pelo consumidor, quando eu estou lançando no produto, risco de investir numa aplicação financeira. Então, alguns exemplos. Agora, algumas fontes de risco, né? Primeiro, risco do negócio. Incapacidade de cobrir custos operacionais, por exemplo. Risco financeiro, incapacidade de pagar as obrigações financeiras. Risco da taxa de juros, quando ocorre elevação da taxa de juros. Ou, o contrário também, se eu faço um investimento com base em taxa de juros Selic, né, por exemplo, e essa taxa cair, eu vou perder. Então, se eu faço um investimento de futuro aí, imaginando que a taxa de juros vai se manter e ela cair, eu vou perder. Então, tem vários fatores. Tesouro direto é um que quando cai a taxa de juros, cai a rentabilidade. Risco da taxa de juros, então é isso. Risco de liquidez, dificuldade de liquidar um investimento. Risco de mercado, lei da oferta e procura, que vai reduzir o valor do ativo. Se eu tenho um produto que por enquanto, ele é meio exclusivo, então ele tem um alto valor, mas aí a hora que começa a aparecer vários concorrentes, aumenta essa oferta e acaba reduzindo o valor. Risco de evento, fatores contingenciais, como a proibição de vendas. Aqui, onda roxa, fechou o comércio. Risco de evento. Risco de taxa cambial, risco de poder de compra. Aumentou muito a inflação, aumentou o valor dos produtos de supermercado e o meu produto ele não é item essencial. Então as pessoas vão parar de comprar, vão comprar o supermercado primeiro. Risco fiscal, alterações nas leis, como, por exemplo, aumento de tributos. Então essas são algumas fontes de risco.
Agora já começa uma coisa muito interessante, viu? O risco diversificável, que é a primeira vez que vai aparecer a palavra, né? Portfólio. Então, é o risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido, pode ser reduzido através da compra de ativos de outros setores. E aqui entra a primeira diversificação que a gente vai falar, né, que é o portfólio. E a correlação tem uma relação direta com isso, viu? Se vai dar certo ou não essa carteira. Se você fizer uma carteira com todas as empresas correlacionadas, você não está fazendo nada, não é carteira, é mesmo que fosse uma empresa só. Então, ocorrem situações extremas, como com possíveis alterações de política econômica e etc. Então, investimento em carteira é uma forma de diversificar o risco. Investimento em carteira, que é o portfólio. Agora falar um pouquinho do retorno, né? O que é retorno? Quando fala retorno é o ganho ou perda, tá vendo? O retorno pode ser negativo. Perda total obtido sobre o investimento em dado período. O resultado esperado deve ser igual ou superior ao retorno. Então, o que eu imaginei ganhar é o que eu deveria ganhar ou um pouco mais. O retorno ele pode ser medido pelo EBITDA, que é o Earn Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que nada mais é do que o retorno, né, os ganhos antes do imposto de renda, depreciação e amortização. Então, é um indicador financeiro que mostra se os ativos operacionais estão gerando caixa. Isso aí a gente já está falando de análise vertical de balanço, né? Formas de retorno. Posso ganhar um lucro corrente, que é o fluxo de caixa recebido sobre o investimento durante um dado período. O ativo, né, de uma empresa gera retorno. Sim. Então, quando eu compro ação de uma empresa, eu espero lucrar com ela. Esse é o propósito de existir a Bolsa de Valores. É você investir numa ação, investir numa empresa e ganhar junto com ela o lucro, que aí ele vai ser revertido em forma de dividendos, que é nada mais é do que a distribuição do lucro, né, para os acionistas. A outra forma, né, que o pessoal fica falando aí todo dia, né, o day trade, o especulador, o trader, isso aí não é propósito da Bolsa de Valores. É uma forma que existe sim, né, de ganhar ou perder ali dentro, mas não é o propósito. O propósito é você investir na empresa, se tornar parte dela e lucrar junto com ela. O ganho de capital é uma mudança positiva no valor de um investimento num dado período. Então, uma carteira de ações pode sofrer valorização, tá vendo? Aí eu vou ter o ganho de capital. Então, o investidor, ó, cuidado para não confundir com o especulador, investidor, que é o que põe o dinheiro ali e deixa, ele tem essas duas fontes aqui de ganho. O ganho de capital, quando a ação valoriza, e o lucro corrente, que é o dividendo. Em análise de risco, a gente já vai falar algumas, bem light por enquanto, tá bom? Então, a primeira análise de sensibilidade. Eu estabeleço cenários: otimista, pessimista e realista. Então, o otimista, que é o melhor cenário, o esperado, que é o realista, e o pessimista, que é o pior. E o risco é mensurado pelo intervalo, né? Quanto maior o intervalo, o H, ou range, entre o menor e o maior risco, aí eu vou ter a amplitude. E a amplitude, vocês conhecem, é uma medida estatística, né? Então, a amplitude pode ser o H. Vai ser o retorno otimista menos o pessimista, beleza? Tem uma análise do desvio padrão, que é muito usada, né? Que na verdade usa a variância, mas a variância, como eu disse na outra aula, ela é um valor meio
é difícil de conseguir enxergar, né? Porque ela pode ser milhões. Então a gente usa o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e ela se aproxima do valor da distribuição ali, a gente consegue enxergar melhor. Então, análise pelo desvio padrão, ele mede a dispersão em torno do valor esperado. Quanto maior o desvio padrão, maior é o risco, porque maior é a variação que aquela carteira ou aquelas ações estão sofrendo. Dá para fazer na HP12C, viu? Muito facilmente. Depois eu vou mostrar para vocês. Desvio padrão em média na HP é facinho. Tem também a análise de coeficiente de variação, que eu já falei na outra aula, que vai ser o S dividido pelo x barra vezes 100 para dar um valor percentual. Então esse daqui é um indicador mesmo, né? O desvio padrão e a média são medidas de posição e de variação, mas o indicador é o coeficiente. O ideal, estatisticamente falando, pessoal, é que esse valor não fique, então ele seja menor que 5%, que é um valor bacana. É um valor que foi... Eu não posso falar que é somente 5% e é isso aí e nunca mais, mas ele é um indicador e ficando em torno de 5 ou menos, quer dizer que a variação está pequena. Agora, o risco de uma carteira, né, ele é analisado pelo coeficiente de variação, quer dizer, pelo coeficiente de correlação, que agora entra a correlação aí, junto com essa galera, é a medida entre a relação de duas séries de números, de duas variáveis. E o coeficiente de correlação de Pearson ele varia de -1 a +1. Pode estar positivamente correlacionado quando os dois andam, né, no mesmo sentido, se um sobe, o outro sobe, se um desce, o outro desce. Ou pode ter correlação negativa, se um sobe, o outro, se um desce, o outro sobe, se um sobe, o outro desce. Então aí que está o pulo do gato, viu? E é muito importante, não acho nem importante, acho fundamental fazer análise de correlação entre ativos de uma carteira. Vocês vão entender já já o porquê. Então esse é o coeficiente de correlação. É fácil de fazer no Excel, né? Fácil de fazer naquele análise de dados que eu mostrei para vocês, mas a fórmula dele é isso daí. A função dele é isso daí. E tem até um passo a passo aí como é que faz. Isso daqui, pessoal, são milhões, é de um trabalho que eu já fiz, e isso daqui são milhões de retornos e riscos. Então são milhões de portfólios diferentes. Cada microponto desse, ele vai ter um retorno e um risco relacionado. Cada ponto desse aqui. E um desses pontos, desses milhões de pontos, seria a carteira ótima, que a gente chama. Isso daí é só para vocês verem quantas opções de mesmas empresas vocês podem ter. Aqui, ó, eu tenho a fronteira eficiente. Então tem um monte de fronteiras. E aqui, ó, a fronteira ineficiente. Então aqui é prejuízo, ó. É perda, não vou chamar de prejuízo, chama de perda. Aqui é perda. Aqui é ganho. São as mesmas empresas, só que com portfólios diferentes. Então, e a correlação? Como é que ela vai trabalhar isso? Tá aqui. Então, a correlação, ela vai fazer o risco, né? Tá vendo? Risco e retorno é a correlação lá em cima. Ela pode, para vocês terem uma ideia, tornar 10 empresas como uma só. Se todas as 10 tiverem correlação positiva, é a mesma coisa que eu investir em uma só, porque se cair uma, vai cair todas. Se subir uma, vai subir todas. Então, o que é o ideal? Olha a palavra, o ideal é você ter algumas empresas com correlação, algumas positiva, algumas com correlação negativa
e algumas sem correlação. Porque se eu tiver todas com correlação negativa, se uma sobe, a outra desce. Então, o meu ganho, qual que vai ser? Zero. Uma sobe, a outra desce, então quando eu ganho numa, eu perco na outra. Então eu vou ter ganho zero. À medida que eu vou andando na correlação, aí ela já vai ficando menos, né? Então uma sobe um pouco, opa, aqui na verdade 0,2 eu já não considero que tenha, viu? 0,7, se eu calcular o p-value, vai dar mais ou menos, p-valor vai ser na casa de 0,5%. Até 0,7. Abaixo disso já não vai dar o p-value, já não vai admitir que é correlação. Então, estou falando desse pedaço aqui, ó. Aqui eu considero que tem correlação. Do mesmo jeito que eu considero aqui, ó. Então, quando eu tenho essa correlação negativa, acontece isso. Uma sobe, a outra cai. Então, meu ganho final ali nessa carteira é praticamente nulo. Não vou perder também, né? Porque se uma cair, a outra vai subir e vai balancear. Se eu tenho correlação positiva e cair uma, olha, se ela cair muito, a outra vai cair muito também. Então aí está um risco muito alto. Então o que é o ideal, né? O ideal é eu partir de ter um pouco de cada e ter aquelas que não tem correlação. Por que não ter correlação? Porque aí eu estou trabalhando coisas independentes. Se eu trabalhar empresas correlacionadas, elas têm dependência uma com a outra. E isso não é ideal. Claro que eu posso ter sim na carteira, né? Mas se eu tiver muitas, aí o risco aumenta. Porque olha aqui, se eu perder uma, ela vai perder na outra também. Se eu ganhar em uma, pô, eu ganho nas duas. Que bom, né? Mas aí o risco já é aumentado. Então, aqui só para relembrar, né? O índice de correlação, então, ele vai de -1 a +1, sendo forte, moderada, fraca e ausência. Se vocês relembrarem aí o valor p-value, ele te dá um indicador, né? Se ele for menor, 0,05, quer dizer que tem correlação e ponto final. Se for maior, quer dizer que não tem. Mas quando eu jogo isso no cálculo do Pearson, ele vai dar mais ou menos aqui 0,7, viu? Então, a partir de 0,7, eu já posso considerar que sim, tem correlação. 1 e -1 não pode trabalhar de jeito nenhum. É muito difícil, né, acontecer uma correlação tão forte assim em empresas diferentes, mas uma correlação fortíssima dessa é um risco altíssimo. Porque eu falei anteriormente, né, se subir uma, vai subir a outra, mas se cair uma, vai cair a outra. E se a relação for negativa, subiu uma, cai a outra, então eu estou ali no zero. Então eu estou protegido, mas também não vou ganhar nada. Por que protegido? Porque eu não vou. O risco de perder também é praticamente nulo. E aqui, ó, análise pela média ponderada para saber o ganho da carteira, né? Então eu tenho lá 3 ativos, ABC, e ó, a carteira é composta 20% da. Isso daqui é o peso, é o W. 20% da ação A, 40% da B e 40% da C. A rendeu 25%, a B rendeu 10% e a C rendeu 15%. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório do XI, WI. Aí eu vou ter o valor da minha carteira, né? O retorno médio da carteira, que deu, nesse caso, que deu 15%. Então, ó, eu ganhei 25 numa, ganhei 10 na outra, ganhei 15 na outra, mas o médio, de acordo com o portfólio, que é o percentual investido em cada uma, eu ganhei 15%. Tá bom? A gente vai falar desse percentual investido em outra hora, tá bom? Porque existe método para otimizar isso daqui, ó. Falar qual que é o percentual ideal. Então eu quero maximizar esse ganho aqui. Qual vai ser o percentual ideal ali?
A variação disso é infinita, né? Mas existe um ponto ótimo, que é o que eu mostrei lá atrás, aqueles milhões de pontos lá, né, da fronteira. Existe um ponto que é o melhor de todos. Geralmente ele fica aqui na borda, viu? Na borda positiva. Mas é um ponto daqueles que vai ser o melhor. E esse 15% ele pode estar, por exemplo, aqui, ó. Aqui uma parte da bibliografia, bom? Pessoal, por hoje é só. Lembre-se de fazer a atividade no prazo, viu? Com bastante calma e tranquilidade. Muito obrigado, até a próxima.